E a mídia paulista desesperada com o Flamengo já coloca o Flamengo como principal favorito ao Campeonato Brasileiro. Tinha ganho a Libertadores em 2022 e a Copa do Brasil com o Dorival Júnior. Acaba trocando o Dorival, não renova o contrato, aposta no Vitor Pereira que estava no Corinthians e perde o estadual, perde a Supercopa, perde um campeonato atrás do outro, Mundial de Clubes. E quando chega ao Brasileiro, chega realmente numa situação complicada. Sampaoli também não dá jeito, não vai bem. E se o estadual, talvez ele na galeria do Flamengo, já seja um título menor, né? O Flamengo é o maior campeão do estado do Rio, com 38 conquistas, ele realmente traz aí um verniz que no ano passado não teve. O Flamengo já é campeão na temporada. Ele vai para o Brasileiro, para as outras disputas com esse título. Exato, e traz aquela tranquilidade que o torcedor gosta, né? De saber que o time tem um caminho. Ano passado não tinha um caminho, né? A troca de treinador, o Dorival sai campeão, todo mundo achando que o Dorival tinha ali o time nas mãos, era um time bem trabalhado pelo Dorival, que jogava um feijão com arroz bem temperadinho, aí, pô, vamos trazer um cara para subir esse nível. Vem o Vitor Pereira e as coisas não acontecem, não ganha o título, teve o Mundial para atrapalhar, a preparação, tudo bem, teve tudo isso, mas acabou trazendo uma pressão maior do que o Flamengo naquele momento poderia segurar. E aí vem a troca de treinador, traz o Sampaoli, as coisas não acontecem. No final do ano o Tite chega já dá aquela tranquilizada com a experiência que tem, com o conhecimento do futebol brasileiro, organizou o time, fez uma boa reta final de Brasileirão, trouxe confiança de volta. O Flamengo contratou muito bem para esse ano, pouco, pagando bem, mas caras que vieram para resolver problemas também, como o De La Cruz. Então, tudo mais certinho para o Flamengo em 2024. Nós estamos vendo os melhores momentos do jogo. Este é o gol do Bruno Henrique. Um belo gol, talvez o único lance de brilho da partida, que começou numa marcha lenta. Nova Iguaçu, como o Jameli disse, lutando, tentando, mas a situação era difícil e o Flamengo dosando claramente as forças. No segundo tempo se soltou um pouquinho mais. Já já a gente vai analisar um pouco mais do jogo, mas eu quero voltar para o ambiente do título, o estádio do Maracanã. Por lá estão o Caio Capato e o Raí Monteiro, que vão seguir falando com a gente desta festa do Flamengo. Tudo bem por aí, Caio, Raí? Muito boa noite para vocês. Agora a gente tem muitos torcedores por aqui tentando pegar alguma última camisa, alguma última coisa dos jogadores. O técnico Tite passou agora aqui atrás e a gente continua no palco do jogo. Vamos aproveitar para passar um pouquinho e conversar com o Raí sobre tudo que a gente conversou com os jogadores, também com o técnico Tite no campo. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Raí, sobre a tua análise, você pôde ver aqui do gramado. A torcida pediu o Bruno Henrique no segundo tempo, o Bruno Henrique entra e faz aquele gol incrível. Os pontas que o Flamengo gosta de utilizar, Everton, Cebolinha e Luiz Araújo, não fizeram exatamente um jogo maravilhoso. Você acha que é questão de tempo para que o Bruno Henrique se torne titular desse time do Flamengo? Olha, eu não sei exatamente, Caio. Primeiro, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando aí no estúdio, em casa, enfim, toda a torcida do Flamengo, feliz com essa noite de título aqui no Maracanã. Há bastante tempo o Flamengo não gritava é campeão, voltou a gritar agora nesse comecinho de 2024. Não é uma equação muito fácil essa do Bruno Henrique voltar ou não ao time titular, ou voltar ao time titular, porque ela envolve alguns outros aspectos. Hoje, de fato, conforme o jogo foi andando, a torcida começou a pedir, né? O Bruno Henrique, e o Tite não demorou muito para colocar, depois do pedido do Maracanã quase inteiro, mais de 65 mil pessoas por aqui na tarde de hoje, o Tite rapidamente chamou o Bruno Henrique, ele entrou no jogo e marcou um golaço para não decidir a eliminatória ou o título do Flamengo no dia de hoje, para fazer o Flamengo vencer o jogo e o seu torcedor ir para casa um pouquinho mais contente, né? Uma coisa é você ir embora com um empate, outra coisa é você ir embora com a vitória, e o Flamengo conseguiu ganhar o jogo com um golaço do Bruno Henrique. A questão dele no time titular ou não envolve alguns outros aspectos, né? Quando a gente olha para o time e enxerga o Everton Cebolinha de um lado e o Luiz Araújo do outro, essa ideia, essa medida, essa escalação do Tite também tem por trás o que esses jogadores podem entregar do ponto de vista coletivo. E não só ofensivamente para o Flamengo. O trabalho deles sem a bola, de recomposição, de pressão na saída de bola do adversário. A capacidade dos dois, né, de fazer o corredor, o Luiz Araújo pelo lado direito, o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo.
E aí é uma questão muito da ideia, do modelo de jogo do técnico, né? Muita gente pode olhar para isso e falar, mas tem que jogar os melhores, ou não é necessário que o atacante tenha essa função de se defender. É um ponto de vista, mas não é assim que o Tite tem enxergado e tem montado esse Flamengo, né? Então por isso a preferência por esses dois. Com o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo, o Flamengo se tornou um time mais equilibrado. O Bruno Henrique é um jogador tecnicamente melhor que eles? Sim, que ambos. Mas me parece que nesse momento essa questão coletiva de equilíbrio e do que eles podem entregar enquanto time está à frente da individualidade excepcional que tem o Bruno Henrique. Pelo menos é essa leitura que eu faço nesse princípio de ano do Flamengo. E a gente fala aqui do estádio do Maracanã, evidentemente que as coisas vão sendo tiradas, a festa vai começar a ser desmontada, né? Vai continuar fora do estádio para a torcida do Flamengo, que vai comemorar por alguns dias, né? Pelo menos até o próximo jogo da Copa Libertadores. E a gente vai ficar dependendo da luz. Quando a luz cair totalmente aqui, a gente vai para outro lugar para continuar essa resenha. Raí, mais uma pergunta importante. O setor defensivo do Flamengo chamou muito a atenção em relação aos outros campeonatos. Só um gol sofrido. A gente sabe que o campeonato estadual, na maioria, não tem o mesmo nível do time do Flamengo, mas enfrentou clássicos, jogou com adversários fortes. Léo Pereira e Fabrício Bruno encaixaram. Tem o Léo Ortiz, que chegou 8 milhões de euros. Perguntei para ele se ele está ansioso pela estreia. Disse que sim, que tudo vai acontecer no tempo, mas o Tite já o convocou para a seleção brasileira. Dá para o Léo Ortiz acrescentar alguma coisa que os dois não tenham ainda? É difícil falar nesse momento isso, né? Porque a gente está diante de uma dupla que passou o campeonato inteiro sem sofrer gols. E não é só que o Flamengo não sofreu gols no campeonato estadual. O Flamengo foi muito pouco ameaçado de uma forma geral. Se a gente pegar mesmo os clássicos, os jogos mais competitivos, o Flamengo teve a sua meta pouquíssimo ameaçada dentro desses jogos, né? O Rossi, até o jogo de ida dessa decisão contra o Nova Iguaçu, tinha 10 defesas em 11 jogos, ou 11 defesas em 10 jogos, um número assim, quase uma defesa por jogo, um número muito pequeno o goleiro do Flamengo tinha. Tanto que o jogo contra o Nova Iguaçu na semana passada, os 3-0, foi o confronto em que o Flamengo teve a sua meta mais ameaçada no sentido de oportunidades, né, de finalizações em direção ao seu gol. Hoje o Nova Iguaçu de novo flertou com a possibilidade de marcar um gol, mas acabou não conseguindo. Então, diante desse quadro, você trocar um jogador do sistema defensivo é muito difícil. Ainda mais tratando de quem é o treinador do Flamengo, que é o Tite, um excepcional treinador, para mim com alguma folga o melhor treinador brasileiro em atividade, e um técnico que tem como uma marca muito grande da sua carreira um pragmatismo dentro das suas escolhas. Ele não é um cara de mudanças muito ousadas dentro dos jogos, dentro das competições. Hoje aqui, por exemplo, ele poderia trazer um Flamengo com algumas novidades. Poderia escalar o Bruno Henrique de início, poderia testar o Léo Ortiz, poderia fazer uma formação diferente no meio campo. Não, ele veio com o mesmo time da ida, mesmo com o jogo já definido. Para o futuro, é possível que o Léo Ortiz ganhe uma vaga. Ele é um excelente zagueiro, teve uma excelente temporada, excelentes temporadas, no plural, pelo Bragantino, e como você lembrou, foi convocado para a seleção brasileira. Mas hoje, agora, nesse momento, me parece que Fabrício Bruno e Léo Pereira serão a dupla de zaga do Flamengo por um bom tempo. Se acontecer uma queda de rendimento, o Flamengo passar a sofrer mais gols, passar a jogar mal, conceder muitas oportunidades aos adversários, aí pode ser que a gente observe uma mudança. Mas nesse momento, na forma que está acontecendo, acredito que não. A gente vai ver essa dupla jogando mais tempo. São muitos jogos, né, na temporada, então o Léo fatalmente vai ter chance. E evidentemente o Fabrício Bruno sendo convocado para a seleção brasileira atrai um pouco mais do interesse do futebol europeu, sobretudo. A luz está caindo, a gente daqui a pouco não vai mais conseguir entrar aqui. Eu vou falar uma última pergunta para você de forma rápida. Eu conversava com o Marcos Braz e ele disse que esse título, de certa forma, concretiza o acerto do Flamengo em trazer o Tite na hora certa. Sim. Você acha que o Campeonato Brasileiro, com esse setor defensivo do Flamengo e com o técnico Tite, o Flamengo se torna favorito? O Flamengo é um favorito ao título brasileiro, sem dúvida alguma, né? A gente está aqui já no fim da festa, vamos concluir esse raciocínio para que a gente possa se instalar em outro lugar e continuar aqui na programação do Band Esportes. Mas o Flamengo é um candidatíssimo ao título brasileiro porque ele tem várias coisas que são muito importantes num campeonato de pontos corridos. Ele tem solidez, ele tem regularidade, ele muitas vezes é um time pragmático e num campeonato de regularidade, de longa distância, você precisa também ser pragmático em vários momentos. Então eu acho que o Flamengo do Tite tem todos os ingredientes para brigar e muito pelo título do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Os mata-matas têm outros componentes. O jogo é uma noite ruim, um jogo que você tropeça, uma bola que bate na trave e sai, um jogador que é expulso, você fica fora. Mas num tiro de regularidade, para mim o Flamengo larga com alguma tranquilidade como grande favorito ao título do Brasileiro desse ano. Favorito. Vocês acham que há um favorito e se for, é o Flamengo? Jamel. Bom, Napoleão, eu acho que, como você falou, né, se você falar 5 times, em todas, né, esses 5 times o Flamengo tá, né, com qualquer pessoa que você fale. Agora, se é o favorito,
Eu não sei, cara. Eu acho que o campeonato carioca mostrou que o Tite tem o controle do time, o time é bom, mas você tem uma competitividade menor do que outros regionais, né? Eu acho que o Palmeiras, sagrando campeão em cima do Santos, que não vai poder ser campeão, né, da Série A, porque está na Série B, mas que chega numa final, é um favorito também. Eu colocaria como os dois favoritos o Flamengo e o Palmeiras. Mas daí entra uma coisa que a gente tem que ver durante o Campeonato Brasileiro, que muita data FIFA, muitos jogadores que vão estar fora, o foco que vai dar, né, para Libertadores, Copa do Brasil, como que vão se comportar esses times, principalmente na Libertadores. Então, a gestão do grupo, né, como aconteceu ano passado, do treinador, né, tanto o Abel do lado do Palmeiras, como o Tite do lado do Flamengo, eu acho que vai ser muito importante, porque os times são bons, você tira 3, 4 jogadores e os que estão no banco entram e o nível continua igual, coisa que muito time não tem. Então, eu se tivesse que apostar, né, o meu rico dinheirinho, como diria lá, o Pato Donald, né, eu apostaria em Flamengo e Palmeiras. Bom, vou seguir com você, Léo, na brincadeira, mas eu vou dificultar para você, porque o Jamel foi sabão aí. Ele foi liso. Foi. Se tiverem 5 favoritos, o Flamengo é um dos 5. Sim. 3 é um dos 3. Sim. E um favorito. Um favorito? Eu acho que sim. Mas não dá para colocar um favorito. Vou responder a sua pergunta só porque você fez e eu preciso responder, obviamente. Mas estamos aqui para isso. Não tem como tirar o Palmeiras dessa disputa. O atual bicampeão brasileiro é um time super regular, é um time que tem elenco e trabalho também para bater de frente com o Flamengo. Eu acho que essa dúvida que o Jamel tem de data FIFA e de prioridades para o Campeonato Brasileiro, a gente fica muito mais na expectativa do que farão Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro. Porque, por exemplo, o Renato Gaúcho, quando o Grêmio está numa fase boa de Libertadores, ele tira todo mundo no Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu ser vice-campeão no ano passado, mas ele tira todo mundo. O Internacional é uma grande incógnita, porque os reforços são de um time que vai brigar pelo título, mas o Campeonato Estadual deixou uma marca, deixou uma mácula, né, na campanha do Cudê até o momento, né? Até que ponto essa questão de não ganhar o estadual, não chegar nem na final, pode tirar a tranquilidade e o sossego do Internacional durante o Campeonato Brasileiro. E outros favoritos que podem aparecer, como Botafogo, Vasco, São Paulo, Corinthians, que são times grandes, mas que a gente não coloca entre os principais, eles podem sim, de repente, começar o campeonato bem como começou o Botafogo ano passado e surgir como uma opção. Todo ano tem uma opção, a Palmeiras e Flamengo, aparecendo para brigar pelo título. E acredito que a gente vai ter esse ano, mais uma vez, alguma surpresa brigando. Essa opção ultimamente, e até pelo título de 2021, tem sido o Atlético Mineiro, que também tem um elenco muito forte, né? Mas no Rio de Janeiro o Flamengo sobrou e o seu principal algoz nos últimos anos caiu na semifinal, que foi o Fluminense. Meu amigo, o Flamengo continuando assim, com esse sistema defensivo muito sólido do time do Tite, muito provavelmente nós vamos fazer aí 80 pontos ou mais no Campeonato Brasileiro. O campeonato de pontos corridos, a defesa sendo menos vazada, geralmente ela é a campeã. E esse time do Tite, como tá jogando, da forma que praticamente não leva gols, nós vamos fazer muitos pontos. Porque se não levar gol ali atrás, provavelmente lá na frente vamos fazer, porque temos Arrascaeta, Pedro, Gabigol provavelmente voltando, Cebolinha. Nosso ataque é muito forte. E é isso aí. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Valeu!